diretoria, com o clube, problemas dele. O assunto, mas elas foram Você deu meus minutos especiais. nesse momento. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Aí eu acho que tem alguns aspectos para a gente abordar. Primeiro, vamos olhar para a visão do treinador, tá? Que tem que tomar uma atitude, que eu imagino isso. Já vi muito treino que acontece, aí o treinador vai lá e toma uma atitude, ou ele dá uma bronca num cara aqui que ele tá mandando recado para 22. Silas sabe disso. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver a visão do Pedro. Primeiro, do Felipe Luiz. Silas, você foi treinador, treinou o Flamengo, e é treinador, porque treinador é treinador sempre, né? E aí, como é que você avaliou a postura do Felipe Luiz na entrevista coletiva? Porque teve muito flamenguista dizendo, pô, acho que ele expôs o Pedro. Conta pra gente qual foi a sua visão. Na verdade, se você olhar para o lado da psicologia, o ideal é você elogiar em público e criticar, chama o cara na sala dele com uma testemunha, com um auxiliar técnico, um preparador físico, para não falar, não, foi a minha palavra contra a dele, não, para ter ali alguém escutando, ou até um outro, o capitão do time, alguém. Mas o Felipe Luiz, ele foi muito claro, porque você tem parte tática, você tem parte técnica e você tem a parte disciplinar. Que aí quem tem que ajudar mais o Felipe Luiz ainda nessa situação é o diretor, que ficou até ofuscada. Tudo as bobagens que o Boto falou, né? Nas transações, bobagens porque eu digo que era coisa interna, não precisava sair para fora. A questão de expor o Pedro, primeiro que o Pedro não parece ser um mau caráter, muito longe disso. E nem o Felipe Luiz falou isso também. Agora, o Felipe Luiz, ele fala assim, o repórter perguntou para ele, você não acha que expôs muito o Pedro? Ele foi o treinador. Você acha que o treinador não fica exposto? E a pancada que toma? Né? E o outro lado da moeda, como que fica? Mas ele, por outro lado, ele protegeu a diretoria, ele, Felipe Luiz, ele protegeu o grupo, ele se protegeu e protegeu o Pedro. Ele falou, eu quero que ele venha, que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e que ele volte a ser o Pedro que a gente está acostumado a ver. Se ele vai conseguir, esse é outro caso. Eu não sei clinicamente que estado que ele está, depois da lesão, ele ficou bastante, é a segunda vez que ele fica um tempo bom fora, né, por conta de lesão. Então, o cara fica fastidioso, porque você volta para treinar, não consegue fazer o que você fazia antes. O que é fastidioso, Silas? Irritado, fica irritado. Gostei dessa não é uma palavra portuguesa? Gostei. O Rafael Marques usa ela não sei, o Rafael Marques falou pra mim o que é fastidioso. Gostei. Fastídio, né? O cara fica irritado. Vem para ensinar. Você arrebentou a boca do balão aí, Silas. Vai lá. Qualquer coisinha irrita o cara e tal. Agora, ele tem gols. Ele tem muitos gols, mas a gente aprendeu o seguinte, você, jogador de futebol, é tão importante quanto o resultado do último jogo. Isso é fato. A gente tem que matar um leão todo dia. O Cilinho falava pra gente, jogador de futebol é prestação de serviço. Eu sou número treinador e vocês são números também.
Então, você tem um número. Quando você faz os testes, que o Felipe Luiz apontou também, quando você faz os testes físicos, os testes clínicos, você dá o seu melhor, porque você quer ser primeiro. Todo o restante da temporada vai ser baseado naquele índice que você deixou ali. Quem está com o índice abaixo vai trabalhar para melhorar, quem está com o índice lá em cima tem que manter. Exemplo, cara, eu dei 10 piques no primeiro tempo de alta intensidade e no segundo tempo eu dei 5. O que aconteceu? Eu cansei, ou então eu dou 5 no primeiro tempo e dou 10 no segundo. Eu me poupei no primeiro tempo para aguentar melhor o segundo. Tudo isso hoje não tem como você mascarar mais. Né? Os caras têm tudo ali, tanto é que o Felipe fala que o pós-treino ele teria que ter ficado para complementar. E ali parece que ele não ficou, não quis ficar. E isso aí é onde o jogador adquire o mesmo nível de físico, técnico que os demais. Porque você tem que complementar. Por isso que acaba o jogo, quem não jogou fica correndo lá. Sim. Todo mundo já está no vestiário e o cara fica correndo. Agora, eles têm um líder hoje, que é o Felipe Luiz. Apesar de jovem, você vê que é um cara muito inteligente. Tudo que ele aprendeu lá fora, ele está colocando em prática e os resultados estão acontecendo. Sim, Pedro, só resta você realmente fazer o que parece que ele já até fez, né? Então, fez a reunião, mas ainda não se sabe se pediu desculpa ou não. Mas isso é coisa interna, deve ter pedido. A menos que ele não queira mais ficar no Flamengo e ele entenda essa entrevista do Felipe Luiz... Como um ponto final. Como um ponto final. Eu acharia legal ele pedir uma Bubu, coletiva e pedir desculpas, porque o Felipe Luiz falou lá, né, respeito aos companheiros, comissão técnica, mas a torcida do Flamengo... Sim. Mas alguém a vai imagem sair, dele viu, hoje. Alguém vai sair. A Quem torcida que é o do Flamengo abraçou o Felipe Luiz desde a. Era Queria o Gerson, ele. né? Era o O Gerson. Bruno Henrique, né? No Bruno Henrique. De repente o capitão vai sair agora. Vai falar, tivemos uma reunião, ele falou isso. Então, mas eu acho legal ele, diante do que virou o caso Pedro, a imagem dele, sobretudo com a torcida do Flamengo, tá arranhada. Tá vendo aqui nas mídias sociais da ESPN, não é o primeiro treinador com quem ele tem algum tipo de problema ou reclamação. Teve até alguém que me escreveu, não defendendo violência, mas o preparador físico do Sampaoli, que deu um soco nele, tá errado, não tem que ter violência, não tem nada. Mas estava cobrando mais participação, mais empenho. Parece que ele não queria aquecer, esse tipo de coisa. Pós-jogo, o cara vai aquecer, vai lá, não sei o quê, e ele mostrando pouco interesse, pouca participação. Então, assim, eu acho legal, primeiro, ele admitir que ele está mal, que ele tem que melhorar, tem que apresentar números melhores e tal, mas pedir desculpa para a torcida. Tem mais de 40 milhões de flamenguistas que esperam muito dele, que ele contribua para o Flamengo. Né? Ele ainda é um ativo do Flamengo, um jogador importante. O próprio Felipe Luiz lamenta. Onde é que eu vou achar atacante no mercado do nível dele que faz 30 gols? A desculpa maior é em campo, Bubu, porque não adianta ele falar, gente, queria pedir desculpa e tal, e não entregar o que está se esperando dele em campo. Acho que a resposta maior vai vir em campo. Se ele permanecer no Flamengo, é a entrega dele em campo. Porque o Felipe Luiz, ele fez, a gente criticou quando o Caixinha fez isso, não na mesma proporção, né? Mas quando reclama do Soteldo publicamente falando que estava faltando um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de empenho, o treinador está ali para colocar o dele na reta toda hora. Ele que tem que responder por tudo que acontece. Muitas vezes ele não pode expor algumas situações, mas muita gente questionava, e eu era uma das pessoas que questionava, porque o Pedro volta muito bem da lesão, surpreende, joga contra o Corinthians, faz gol, jogando bem, e aí depois some. Não joga, não é utilizado, virou terceira, quarta opção, quinta opção. Então, você começa a questionar. O Felipe Luiz deixou claro, não treina bem, os números não estão bons, o desempenho não está bom e a entrega dele, Pedro, também não está boa. Então, assim, eu acho que o que vai mudar qualquer tipo de situação, se ele ficar, é a entrega dele em campo. Ele vai entregar em campo. Porque não adianta pedir desculpa. Não quer nem saber. Tá aí pra arrumar o espaço. E saiu o Gabigol, né? Engraçado. O Pedro parece que jogava melhor quando tinha a sombra do Gabigol e o Gabigol disputando posição e querendo jogar pelo meio. Bem lembrado. E, ó, Bubu. Hoje tem muitos flamenguistas assim, poxa, será que não é legal ter saído o Pedro e ficado o Gabigol? Ó, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a gente vai colocar aqui a imagem dele, mesmo afastado do jogo, não relacionado, melhor dizendo, ele vai ao campo lá para ficar do lado e tal. Eu acho que tem alguns pontos para
Prats, que eu vou jogar para você, enquanto a gente vê a imagem dele no campo, só de cenário. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação, nenhum pensar. Porque eu torço muito pro Pedro, o menino, né, que a gente vê ali virou as fazendo os costas gols. para você, Edu, olha lá. Hã? O Pedro virou as costas para você. Mas agora ele tá de lado. Tá te ouvindo. Pedro, vai dar tudo certo. Ele não veio no Mundo Menezes? Não veio, mas a gente vai fazer uma coisa legal. Hein? É o seguinte, 3 coisas que eu penso e que eu acho que a gente tem que observar. Primeiro, o Felipe, nessa discussão que ele teve com o preparador físico do São Paulo, quem separa a briga é o Gerson. O Gerson saiu do Flamengo, o negócio parece que vem à tona. Talvez o Gerson fosse uma liderança, estou fazendo uma leitura de cenário, importante para blindar também o Pedro junto com os companheiros. Por quê, Prats? E aí o Silas sabe como é que é vestiário. Quando os outros jogadores não vêm junto, que o jogador tem que tomar, ele olha lá, a atitude do treinador, e deitou. Deitou um, vira beliche. Silas sabe como é que é. Aí 2, 3, 5, 42. Eles não foram junto para, Pedro, vamos chamar. Eles acataram uma decisão do treinador. E o outro ponto importante, que eu acho que é de olhar, a gente tem o cenário do Pedro lá com o Gerson, essa do treinador e o Felipe Luiz, aqui mesmo nessa bancada, aliás, acho que foi na outra, mas enfim, nesse mesmo horário a gente falava o quê? Ele vai ter um desafio que é treinar os caras que são da mesma era... Companheiros dele, jogavam com ele. Contemporâneo, jogava junto. E ele vai ter que se provar dia a dia, porque é normal. Você não acha que também esse capítulo foi um olhar dele do tipo, porra, eu joguei contigo, Pedro, mas, a gente tem que ser profissional, tem que tocar. Mas, Edu, você não acha que tem tudo isso, componente? Tem tudo todos isso, os componentes? acho que tudo tem um peso aí, tem um ponto que você destaca, mas quando o treinador chega a esse nível publicamente, é que internamente já tentou muita coisa. Você acha que não tem volta? Não, acho que tem volta. Se nesse último recado não tiver algum tipo de reação por parte do Pedro, como que o Pedro vai reagir a isso, se o Pedro vai preferir achar que ele é perseguido pelo treinador e tem que ir embora, ou se ele vai mostrar que vai brigar por posição e voltar a jogar pelo time. Eu acho que o Felipe Luiz chegar a esse ponto que chegou, é que ele tentou internamente muitas outras coisas, não houve resposta, não houve reação do jogador da maneira que o treinador queria, ele é o treinador. Muito legal o tempo que eles jogaram juntos, a amizade que eles talvez tenham tido, a convivência que eles tiveram agora é o treinador e o jogador. Agora é outra conversa. A amizade que eles tiveram como jogador foi uma amizade do tempo que o Felipe Luiz jogava futebol ainda, ele não joga mais. Então, acho que para chegar a esse ponto, é que internamente ele tentou muitas outras soluções, nenhuma deu o resultado que ele esperava. O jogador não reagiu da maneira que ele esperava. Publicamente foi para esse embate. Veremos como que o Pedro vai reagir. Se o Pedro vai pedir para sair, se vai tentar demonstrar o que não demonstrou até agora, se os números jogam contra, se no treinamento ele tem visto falta de empenho, se o ritmo da maioria é um e o dele é outro. E acha que está todo mundo errado e ele está certo? Tô mais com o Felipe Luiz nessa daí. Porque, por exemplo, você vai mandando vídeo para cá, manda a sua opinião a respeito dessa situação do Felipe Luiz, do Pedro, quem tem razão, se tem volta ou não. O número vai aparecer na sua tela, porque eu vou registrar aqui, o Jonathan Vinícius está falando aqui, cara, não tem mais clima. Eu acho que ele não volta. Tem também aqui outras participações da galera falando sobre a atitude do Pedro. E eu acho, dessa reunião de hoje, precisa entender como ela foi. Mas olhando para o mercado, o Bubu, o Pedro deve ter feito uma leitura. Cara, o Palmeiras, se eu fosse a Leila, eu ia lá pegar o Pedro. Como é que é? Se eu fosse a Leila, eu ia dar uma chegada... Mas já tem o Tigrinho lá, né? Ele tem um Não, mas não tem Paulinho, mas centroavante... O camisa 9 é o Tigrinho. A Leila falou, já tem camisa 9 agora. Mas tudo bem. Isso colocado assim, para o mercado nacional seria o Palmeiras. Que já não, pode trocar pelo Caleri. Teve um momento que o Flamengo tá vencendo o Caleri. Tudo bem, mas eles não vão liberar. Trocaria, eles não vão liberar. Caleri pro Pedro? Opa, olha lá, que coisa linda, ó. Coisa linda, a audiência Caleri se está recupera lá, sensacional. vem o Pedro. Mandem vídeos pra cá que nós vamos continuar com esse assunto, Pedro. Pode mandar o André Silva junto também, né? Caleri e André Silva, dois... No brasileiro? Pelo número de jogos, a Série A ele não pode mais Não disputar. pode mais jogar. Esse ano. Pode ser pro Então, ano ele que vem, deve... é Você outra acha coisa. que passou na cabeça dele jogaria só Libertadores? Libertadores, sim. Você acha que passou na cabeça dele o seguinte, cara, vamos fazer essa reunião, o procurador deve ter falado, segura a tua onda, vai lá, fala com os caras pra você ficar. É melhor ser reserva ou alternativa no Flamengo do que ir pro mercado que não seja tão atrativo para ele, só para jogar. O Bush chama de mercado alternativo. Para sair, e aí? Eu acho que o Felipe Luiz deu a oportunidade, abriu as portas para ele se redimir e se recuperar no Flamengo. Ainda acredita no potencial dele
um jogador que marca 30 gols por temporada, você não acha... Mesmo o Flamengo hoje sendo tão endinheirado, tão poderoso, não é tão simples você pagar 25 milhões de euros lá num tigrinho da vida e tal. É muita bala na agulha. Então, eu acho que ainda 30 gols por temporada. ainda há uma crença de que ele vai ter mais disposição, mais motivação. Porque bola ele tem, a gente sabe que ele é um grande... a gente falava até pouco tempo atrás mas tá dando umas que ele cacetadas, seria o né, Bubu? centroavante Não é natural. nenhum Caio Jorge, assim, mas tá dando umas cacetadas Não, mas assim, de vez em quando, né? Não vamos voltar pouco tempo atrás, a gente falava que ele era o camisa 9 ideal para a seleção brasileira, que é uma posição carente. Agora tem o João Pedro, então hoje estão aparecendo outros nomes aí para brigar por essa posição. Mas um tempo atrás a gente falava assim, o Pedro é a esperança de centroavante do futebol brasileiro. E por isso que o Flamengo pagou por ele, investiu nele e tal. E não é possível que ele, ainda jovem, reputo ele como jovem, já está entregando os pontos da carreira. Ele já bateu na Europa, voltou. O Gerson fez isso, mas voltou de novo, né? Já teve proposta, saiu, se manteve ativo, disposto, competitivo. A impressão que dá é que o Pedro meio... Alguns jogadores chegam a alguma hora da carreira que dá uma cansada. O Adriano Imperador tinha potencial para fazer muito mais. Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei o se cara aguenta chegou em pra alguma tudo hora, isso. o Ronaldinho Gaúcho falou, cara... Pô, mas o Pedro é jovem. O que eu já treinei, já ralei, já ganhei, já dei show. Tá bom, vou curtir a vida. Então, Ronaldinho, calma. não, eu tô falando de... Você tá louco. Tem jogadores que a chega no meio da carreira, o cara dá uma desanimada. Eu não acho que é sobre isso. Ronaldinho Gaúcho. não sei. Pera Eu não acho aí. que é sobre isso, não. Eu não Primeiro acho. tem que ver se o Pedro concorda com o treinador. Às vezes a visão do Pedro em relação ao que ele está Os apresentando, números não que ele tem mentem. treinado. Ele tá abaixo em todos os níveis de treino. Hoje você, como o professor Silas, temos Olha lá. professor Celso Ziotti, professor Calçade, professor de Bigode e o Bigodinho. professor Silas. O professor Silas falou, hoje eu não dá Bigodinho pra todo dar um curso. migué. Vou aqui fazer um corpo mole. O cara fica sabendo. Aí chega com o número, ele vai bater o quê? Pô, melhora esse número aqui todo, que aí você vai ter chance, vai voltar a ser titular. Mas olha, Tem que ver eu se quem tenho trabalha com ele tem a visão certeza que ele tem. que está Alguém fala pra ele passando que ele na não tá conversa do Pedro com o procurador dele, com o empresário, com o staff, o olhar de mercado e seleção brasileira. Eu estou errado, Silas. Quando ele estava para se recuperar de contusão, todo mundo ficava, pô, vai voltar um 9 da seleção. Agora tem João Pedro, Marcos Leonardo. Vamos ver os caras que surgiram no Senado. Caio Jorge, Matheus Cunha. Matheus Cunha, Igor Jesus. E o Pedro está ficando para trás. Não vai ter que reconsiderar isso também, Silas? Eu acho. A gente Mas não é isso falou que ele muito, quer? a gente falou muito aqui da escolha que o Gerson fez, indo foi pro Zenit, né? Pois é. Aliás, estava feliz na O Luiz Henrique apresentação. não foi mais convocado. Ou seja, você quer ir lá, a grana é boa, tudo, tem que se pensar assim nisso e tal, mas o Zenit pode esperar, a seleção brasileira não espera. Tanto para um quanto para outro. E eu já tive uma situação muito parecida com essa para ir para o Japão, não fui, e depois eu fui para o Japão, porque eu estava na seleção brasileira. Então, você tem que ver o que é prioridade para você, porque nós não estamos falando de caras que não têm dinheiro. Não é o primeiro contrato do Gerson milionário. O Gerson sempre ganhou bem, tanto lá fora como aqui no Brasil. Luiz Henrique também. Luiz Henrique foi para o Betis. Luiz Henrique veio, acho que foi a maior contratação do Botafogo, ele e o Almada, né? Isso. Ou seja, então são escolhas e aí é a família, é o procurador, né? O empresário que vai ajudar a resolver. Agora, no caso do Pedro, aquilo que a gente falou. O Ancelotti está aí. João Pedro, o que o João Pedro fez foi absurdo. E o Ancelotti estava vendo. Estamos falando dos gols. E ele estava de férias. Estamos falando do Ele tava de férias. comportamento de um centroavante. Chegou, entrou, jogou contra o Palmeiras um pouco e mostrou a qualidade, entrou como titular num dos maiores jogos e também deu conta e agora... Aliás, que ironia, né? Seja. O Estevão foi contratado há tanto tempo, há 500 anos pelo Chelsea, e não tem Mundial. O João Pedro não era jogador do Chelsea Tava de até férias. poucos Mas dias, férias. e o João Pedro tem Mundial. Negócio aí, gente. Não, você estava de férias, você não Toda hora ele fala desse está negócio, ele O diz João que tem Pedro Mundial, estava de ninguém férias, inventa estava lá isso. curtindo as férias dele, Tá. não era nem jogador do Chelsea, tá bom, ele tá chegou bom, outro tá dia bom, do tá Chelsea, toda hora já isso tem aí, Mundial. toda hora ele fala O esse Estevão negócio já é jogador do Chelsea há 500 anos mas você sabe. e Fala foi de defender negócio o Palmeiras no Mundial, Acabou agora o continua sem Mundial. Mundial. O Júnior aqui, Tá bom, ó, Mundial. Edu, que Fala gosta aí, de dar um Prats. alô pro fã de esporte, falando o seguinte, Prats, o Flamengo vai colocar o Santos na roda quarta-feira, vai ser 3-0. É porque jogam na quarta-feira em Urbano Caldeira, a grande Vila Belmiro, Santos e Flamengo. A volta do Santos ao Campeonato Brasileiro.
Entendeu? E aí o pessoal tá falando aqui de Santos e Flamengo. Mas, os rubro-negros mandam ó o que eu te mensagem falei. aqui que o Flamengo vai atropelar. Danilo Pires, Vai não. Pedro, vem ser feliz no Palmeiras. Aí os caras estão lembrando aqui que Será que o o Pedro... Ilharão já vai pra Então, esse jogo? Ainda não. o Pedro não se encaixa né? no estilo de jogo do Felipe Tomar assim Luiz. como? Não é uma boa notícia. Natália Ferrão, você falou sobre ver se ele vai querer. Você acha que falta ao Pedro um pouquinho mais de vontade? Não, a gente está falando de questão de escolha de carreira, né? E a gente falava isso sobre o Gerson também. A gente tem que entender qual é a vontade do jogador. Se o jogador entende que o ciclo dele acabou por ali, que essa situação toda, qualquer coisa que ele fizer ou que deixar de entregar em campo vai se remeter à fala do Felipe Luiz, tem que ver como é que o jogador vai lidar com isso. É o que o Silas falou, é uma questão de escolha. Talvez a seleção não seja a prioridade. Será? Talvez a primeira prioridade é você conseguir voltar a jogar. Ô, Edu, se você me falasse isso há 20 anos atrás, que o jogador olha para a seleção brasileira e tem esse tesão de jogar na seleção brasileira, é uma coisa. A geração de hoje, eu não sei qual é essa ligação com a seleção brasileira, você sabe? Ligação de afeto, assim, vou colocar de lado a questão financeira para pensar... Eu não sei. É diferente a época do Silas com a época de hoje. A gente está falando da autonomia do jogador, que muitas vezes precisa da cartilha ali. Não, mas o treinador falou que eu só posso passar para o lado direito. Se eu passar para o lado esquerdo, eu não sei fazer. Então, eu não sei o que passa na cabeça do Pedro. A primeira coisa que ele tem que fazer é recuperar o futebol dele. Um jogador que entrega média de 30 gols por temporada é raro. O jogador com a característica dele hoje também não é muito comum. Centroavante, o cara que consegue fazer pivô... no começo da passagem dele com o Felipe Luiz, ele saindo mais da área para até muitas vezes associar o jogador que passava pelo lado de campo. Então, assim, é um jogador de qualidade. Tem mercado, tanto aqui como fora. Talvez não seja a primeira prateleira europeia, mas ele tem mercado. Agora, tem que ver o que ele quer. Acho que foi o Venecras Zagrande que postou que o empresário talvez conversaria com a diretoria para uma possível saída, possíveis opções, vai trazer proposta. É isso, às vezes o jogador fala, quer saber, acabou o ciclo, fui feliz, acho que está na hora de ir embora, ou não. Quem me perguntou foi sobre se a parte clínica dele médica, né? Que às vezes o jogador quando tem lesão, às vezes o cara volta mais assim, volta com receio. É o meu caso. Eu tenho problema de joelho, problema de coluna, por isso que eu não jogo bola no churrasco aí da firma. Isso? Pessoal, Bubu, você não vai jogar no churrasco? Se eu tivesse empenhado Eu tenho pra jogar. receio, porque eu já tive Tá muitas todo lesões. remendado. Todo remédio cheio de lesão grave. isso. Eu vou me Não vai machucar de estourar, novo. né? Eu não sei Lógico. como é que tá essa parte clínica médica dele. Talvez falta confiança nisso, para fazer algum movimento ou outro, já não se sente tão à vontade. Voltou igual, né? Ô, Silas, será que passa na cabeça, você é de uma outra geração, e é o que a Nath falou, é verdade, tinha leituras de seleção brasileira diferentes do que a gente tem hoje. Você tinha o quê? O cara olhava e falava, pô, quero seleção. Eu quero ser o camisa 10 do Seleção é uma time grande que eu fui coqueluche ainda, revelado. Edu. Hã? Seleção, eu acho que é a grande Mas não tem coqueluche. mais, acho, né, Rafa? todos, Não assim. tem mais na seleção, por exemplo, quando a gente jogava na seleção, era só Itália. E mesmo a Itália não tinha o glamour que a Espanha tem hoje, que a Inglaterra tem hoje. Né? Não tinha. Até a Alemanha surgindo. Então, o cara ali, que joga hoje lá na Inglaterra, na Espanha, para ele, aquilo ali e a seleção brasileira é a mesma coisa. É mesmo, Silas? É porque, cara, você joga nos melhores estádios, você joga contra os melhores jogadores. O cara que joga uma Champions League, uma Liga Europa, o cara joga, aí você vem para uma Copa Libertadores, você já vai para lugares que... Cara, você vai para alguns países aqui que é deprimente o estádio, o clima. Às vezes, teve um jogo no Peru que teve que cancelar o jogo, porque o clima político era complicado lá. Então, assim, agora, o cara ganha mais grana lá do que ele ganharia na seleção brasileira. E talvez o que a Nath falou é uma coisa legal. Será que ele olhando agora, João Pedro, os outros atacantes que a seleção brasileira... Será que ele não sente que o espaço dele também... Sim. Mas se não aguentar a concorrência, pede pra sair de Mas campo. o cara então, pensa, Silas. a condição que ele está. Ah, Porque só ele sabe. tá. Só ele sabe a condição que ele está hoje clínica. E aí isso aí o cara não vai falar para ninguém, Certo. entendeu? E aí o cara fala, poxa, eu não vou conseguir mais entregar, não 30, não vou conseguir entregar mais 20. Então é melhor eu
buscar um caminho alternativo, o procurador está ali também para auxiliar nisso aí. O que você Fazer um tá... bom que- Ou às vezes o procurador está jogando um Ô, verde Silas, também. Vou analisar a Ver como é que o proposta mercado para dar vem. uma pressão para ver qual que vai ser a resposta. Cidadão Já tem que já ser nós vamos para a ambicioso. apresentação do Eu entendo o Tchelinho, é o David Ancelotti. David Ancelotti. É o Tchelinho, eu chamo de Tchelinho porque eu chamo o pai dele de Tchelo. O Tchelo é malandro, o Tchelo vai botar uma Ele seleção no assinou em trilho. outra função e o Botafogo jogou bem. É, né? goleiro, né? Só uma coisa. Mas ele ainda não trabalhou, não. Não, Ele ainda ficou não. ele ficou na no Casa gramado, Mata, mas com outro... Ficou no Já- ponto. É. Ficou no ponto. Não, ele tava no gramado. O Caçapa assinou como treinador, ele não tinha ainda a licença para assinar como técnico, Ele- ele assinou como um auxiliar de goleiro, né? Preparação de Preparação de goleiro e ficou no banco também. Bom, já já nós vamos para a apresentação do Aquele Na Thiago. jeitinho. conta dele é Aquele vitória, então. Tá jeitinho, no- Ah, Silas. o Caçapa Já conta tá no uma ar, vitória. Já fico mais tranquilo. Agora, por que o Silas está falando? Você fica, Não, é que o Silas começou a você falar de um reclama. jeito que eu vi assim, mas essa concorrência está muito pesada. Não, mas acho ele que pra só- mim não é a vai. opinião Não tem que ter dele. ambição. Se a concorrência está pesada, eu tenho que melhorar para ganhar da Ô, concorrência. Prates, tem gente que não tem ambição. Então complicou. Aí o que Não, acontece? não tô falando que é o caso do Pedro, tá? Não, mas tô sim, falando que tem mas, gente mas que... assim, não, eu entendi o ponto de vista. Mas assim, olha, apareceu um 9 que tá muito bem. Um outro 9 pode ser convocado, outro 9 pode ser convocado. Mas se eu acho que eu tenho condição, vou brigar com esses 9 também. Mas Ninguém o- é dono da posição, ninguém, a não ser que seja, não, seja um jogador assim intocável, muito Mas sabe acima por da quê? média. Não é o Sabe qual é a caso. minha preocupação? Eu vou falar aqui pra você. De verdade, do fundo do coração, que o Pedro daqui a pouco fique marcado como um jogador problemático. E eu torço para que isso não aconteça. Por quê? Aí começa a lembrar da discussão... Rogério Ceni no começo. Rogério cara, Ceni aquele lá, biquinho. aqui não sei o quê. Cara, O Dorival eu também. torço muito para que isso não aconteça, porque é ruim rotular as pessoas. Tem outro 9 também surgindo, Então- né, André Silva? Rodrigo Bueno faz muito isso, de rotular. Mas daqui a pouco eu não vou começar a distribuir esse rótulo? Eu queria que o Bubu falasse. Hein, Bubu? Tem mais Vai falar do concorrência. Mundial de novo, pelo amor de Deus. Não. Eu tenho uma tese sobre o Mundial, mas a gente vai falar Já, depois já. disso. Já vou falar minha tese sobre o Ele Mundial. vai falar sobre o Crespo? Não, já. Quando for o Crespo, eu vou Crespão, falar da Crespão. tese É o do Mundial aí. Então, mas você não acha que daqui a pouco vão começar a rotular o Pedro dessa maneira? Você que falou sobre a torcida, a relação... Não, já tá rotulado. Já? O Brasil é uma fábrica de rótulos. Olha aqui na minha testa, tem vários, ó. Ó, Tá aqui, ó. Mas aí pode Agora, ser aplicação, né? Aliás, pra- a minha pra rosácea retardar voltou, né? envelhecimento. Pode não aparecer, algum rótulo pode estar tapado, mas é assim. O pior comentarista do Futebol Show. Por isso que eu pedi desculpa aos companheiros. Ah, não sei se Desculpa, tá... Agora só vi comportamento Porque piorar. todos os índices, todos os números, todos os quesitos, eu fui apontado o pior comentarista aqui. Então, eu sei que eu estou tendo uma atitude que beira o ridículo, né? Como diria o Felipe Luiz, né? Lamentável a minha participação aqui, mas eu vou tentar melhorar. Vou tentar melhorar meus números. Tá, mas você não Comprometo falou que você assim... não vai cumprir. O quê? Você acha que então que já tá... Não, eu acho que já está nesse caminho? rotulado. Jogador problema. Na fala do Felipe Luiz, tem uma hora que ele fala assim, ele não pode ser o problema do Flamengo, ele tem que ser a solução. Um atacante que faz 30 gols, ele tem que ser a solução. E no momento ele está sendo problema. Eu não posso botar o cara... Eu queria, ele fala assim, me ajuda a te ajudar, né, amigão? Você tem que querer mais do que eu, cara. Você que é o jogador, você vai entrar em campo, você tem que lutar mais do que eu tô lutando. Eu tô tentando fazer o possível para te recuperar e tal, mas você não se ajuda, cara. Então o Felipe Luiz, é meio que um desabafo, um lamento dele. O Felipe Luiz não tá brigando, ele não tá virando sou inimigo do Pedro agora e não sei o quê. Desafeto. Só que ele expôs, e eu gostei muito dessa transparência, que ele não está se entregando. Ele é um cara que não está contribuindo, não está participando. Então, esse rótulo já está na testa do Pedro. Ele não é um cara de entrega, não é um cara que está sendo competitivo, que está, não sei se está acomodado, ou medo de lesão, o que é, não sei o quê. O fato é que ele não está correspondendo, ele não está correndo, ele não está lutando, ele não está competindo, ele não está em nível de jogar no Flamengo hoje. Pum, esse rótulo já está agora na testa do Flamengo, do Pedro. Ele tem agora que fazer o quê? Mudar o comportamento dele, lamentável, beirando ridículo, tipo o meu aqui no Futebol Show, e tentar melhorar. Eu espero quando eu voltar das férias, daqui a pouco eu também minhas férias, eu vou tentar usar esse tempo para... Quando você volta, Bubu? Eu vou voltar em agosto. Bubu, pra gente ir pro break, o Danilo Pires no chat perguntando se você fez visagismo, que parece que você fez botox, cortou o cabelo.